A paz do Senhor, nós vamos iniciar a segunda lição do segundo tópico. Nesse tópico nós estamos trabalhando o ágape e o líder e hoje nós vamos falar sobre maturidade crescendo no ágape. Quando a gente fala de maturidade, nós estamos falando da possibilidade de termos uma regulação. O que significa regulação? De conseguirmos dominar, né? No sentido de ter controle, autodomínio da cognição, do pensamento, da emoção e do comportamento. Emoção aqui você pode substituir por afeto, tá? Porque como eu disse na aula anterior, a emoção é aquilo que é mais visceral, que é mais rápido. O sentimento, ele é aquilo que já é significado. E a maturidade, ele regula o afeto, tanto a emoção como o sentimento. Então, é no sentido de eu conseguir ter um domínio sobre, eu conseguir parar o meu corpo, perceber o meu corpo e significar tudo isso de modo a usar de forma mais adequada, tá? Então, a maturidade, ela não é fixa, ela é dinâmica e está em constante movimento. Por isso, essa é a beleza da vida, nós vamos viver aprendendo. E todas as vezes que você aprende, amplia-se a possibilidade de olhar a vida de um jeito mais significativo, de um jeito mais responsável, de um jeito mais assertivo. Que aí é o que a gente está chamando de maturidade. Então, a maturidade, ela me possibilita compreender o contexto que eu vivo. Ela me possibilita uma leitura desse contexto. O que quer dizer? A minha leitura, ela não fica estagnada, ela não é fixa, ela não é rígida. Então, se aconteceu isso com alguém, vai acontecer com todo mundo. Ah, se eu fui em tal lugar, aconteceu isso, então todos os lugares que eu for vai acontecer. Não, a maturidade me ajuda a ter flexibilidade, porque eu vou fazer uma leitura dentro do contexto. Eu vou fazer uma leitura da pessoa que eu estou me relacionando dentro da história dela, não a partir da minha história, não a partir da história daqueles que eu conheço, né? Então, a maturidade me ensina a olhar uma totalidade de situação e não fragmentar as situações. Também, ela me ajuda a me perceber como sujeito dessa história e responsável por essa história. Eu não estou no processo de ser determinado 24 horas e nem ser vítima dessa história, mas eu me percebo responsável. E se perceber responsável é perceber também o seu limite, né? O limite até onde eu posso ir. Até onde é meu, até onde é do outro, até onde é de Deus. Então, a maturidade me ajuda a ter essa ideia de autorresponsabilidade. Por isso, eu me consigo perceber dentro da minha história, né? Dentro da história que vivo, do contexto que vivo. Também ela facilita, né? E ela trabalha com base no autoconhecimento, no conhecimento de si. Autoconhecimento não é só da percepção, da identidade, mas autoconhecimento é o autoconhecimento do físico, autoconhecimento das forças, né? Do que eu posso, do que eu não posso, do que eu consigo, do que eu tenho, do conhecimento que tenho, do conhecimento que não tenho. Isso é autoconhecimento. Logo, ele me dá base para entender as potencialidades, as possibilidades que tenho, mas também das minhas dificuldades. Tanto que eu sempre brinco e uso um termo, né? Existem momentos que você tem que falar, eu vou me recolher a minha insignificância. O que significa? Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre. E pensando numa era onde todo mundo tem opinião de tudo, todo mundo é cientista político, todo mundo sabe de tudo, de todas as coisas, dificilmente as pessoas se reconhecem com limitações para algumas coisas, né? Então, se nós somos que somos parte de um corpo, dificilmente você vai ter potencialidade para tudo. Dificilmente. Você pode acessar vários saberes, mas você não terá possibilidade para tudo. E o autoconhecimento te ajuda a detectar. Então, existem discussões, reflexões, existem coisas que eu faço, que eu me sinto capaz para, mas quando chega num ponto, eu sei que dali para frente eu não passo, porque eu não tenho
conhecimento suficiente, não tenho habilidade suficiente e por isso eu não entro naquele campo. É o detectar da minha limitação, é o detectar do meu limite. E não é só um limite emocional, não é só um limite na dimensão da espiritualidade, mas às vezes limite físico mesmo, né? Então, o autoconhecimento, ele perpassa aí a totalidade do ser, do indivíduo. Também, o autoconhecimento me ajuda a entender como eu afeto o outro, como eu modifico esse social e como eu sou afetado por esse social, pelas pessoas que me cercam, né, pelo contexto. Então, a maturidade, ela passa por tudo isso, inclusive na página 119 do livro de vocês, tem uma definição muito bacana que eu quero ler. Está escrito assim: a maturidade é o processo dinâmico de compreender o significado da vida e de levar a efeito um equilíbrio entre os aspectos físico, psicológico, social e espiritual da mesma, de modo que capacite a pessoa a satisfazer as suas necessidades, a viver em harmonia com Deus, com o próximo e consigo mesmo, e a fazer uma contribuição relevante à vida e ao reino de Deus. Ou seja, a maturidade, ela nos possibilita satisfazer aquilo que precisamos para vivermos, para viver um propósito, para viver a plenitude da vida, ao mesmo tempo que ela nos dá condições de respeitar esse contexto que nós vivemos, a relação que temos com Deus e com o próximo. Então, quando a gente fala de maturidade, nós estamos falando de equilíbrio, de moderação, né? Como Paulo vai dizer em Romanos 12, que eu citei aqui na outra aula. Então, o equilíbrio, a moderação, ela faz parte da maturidade. Também nós precisamos compreender, né, como é que se desenvolve essa maturidade. A gente desenvolve naturalmente, é uma coisa que se dá com a idade? A gente sabe que não, porque se isso fosse verdadeiro, nós não teríamos pessoas com idades avançadas tendo comportamento de adolescentes. Maturidade é algo buscado, é intencional. E a maturidade, ela vai sendo desenvolvida na relação com as pessoas, né, no contexto social. A maturidade, ela passa pelo saber, e eu, inclusive, disse isso na outra aula, né, os conhecimentos que nos dão base para significar a vida. Então, a maturidade, ela passa pela ampliação desse saber. O que alguns teóricos vão dizer? Que o processo de desenvolvimento, de ampliação, de poder ser mais, no sentido de se olhar de um jeito mais maduro, passa, né, pelo processo de aprendizado. Aprendizado não é um aprendizado só cognitivo, mas é um aprendizado físico também. Então, quando a gente fala do conhecimento, ele possibilita a gente se perceber diferente, ele possibilita a gente ler o contexto de uma forma diferente. Ou seja, é um aprendizado. E o aprendizado, ele possibilita, ele favorece o desenvolvimento. Ou seja, o processo de maturidade. Quando a gente fala de maturidade, nós estamos falando de um processo de reflexão contínua, de autoconfronto, de confronto com o outro, né, do outro. Então, é uma reflexão que precisa permear a nossa vida. O que estou fazendo, por que estou fazendo, qual é a base do meu conhecimento para fazer isso, da onde eu estou tirando os princípios que estão me guiando nessa reflexão. E a reflexão, ela é muito bacana, porque se ela só é interna, ela tem um limite. O que isso significa? Alguém que está numa areia movediça, esse processo de se movimentar pode afundá-la. Então, o que eu quero dizer? A reflexão, ela não pode ser apenas interna, porque às vezes você acaba entrando numa areia movediça. E aí você acaba afundando, porque você não consegue chegar num ponto, né, num resultado significativo. Mas a reflexão, ela precisa partir do diálogo. O que isso quer dizer? O processo de dialogar com alguém, o processo de dialogar com teóricos, o processo de dialogar com a Bíblia, me permite uma reflexão que não é só interna,
eu pensar, né, sobre aquilo sozinho, mas eu vou buscando pessoas para me dar base e fazer esse exercício de confrontar pensamento com pensamento, tá bom? Então, a reflexão, ela me possibilita o confronto, isso é muito interessante, maturidade passa pelo confronto de ideias, o que significa é colisão, e quanto mais a gente avança, mais a gente vai ficando confortável com esses confrontos, que no início a gente tende a ficar muito resistente, né? Se você pegar uma criança, quando ela é confrontada com aquilo que ela pensa, quando ela é confrontada no afeto que ela está tendo, você vê um movimento de certa resistência. E isso acontece por quê? Porque ela tem a ideia de ser o centro do universo, né? Então, o que ela pensa, o que ela sente é verdadeiro, né? Tanto que existe uma brincadeira que Descartes vai dizer, penso, logo existo, e tem uma brincadeira que surgiu, né, por conta da era que vivemos, é penso, logo a verdade. Que é exatamente uma tentativa, né, de fazer uma analogia e brincar com essa ideia, porque o que nós vivemos? Um processo de que se eu penso, isso é verdade, eu não preciso de confronto. Então, isso mostra, isso nos evidencia um processo não amadurecido, né? Uma pessoa que não tem maturidade. É uma pessoa que está vivendo a partir daquilo que ela acredita e ela não usa toda essa base de conhecimento que está colocado no social para confrontar esse pensamento que ela tem. Então, o confronto, ele ajuda a evidenciar, né, a contradição do que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu sinto. Também ele vai ajudar a nos colocar nesse movimento de se sentir desconfortável e, inclusive, quando eu me sinto desconfortável com esse confronto, me faz ser mais empático com as pessoas, né? O desconforto, ele não vem só para nos prejudicar, no sentido de gerar um problema para o meu corpo, gerar um problema para a minha identidade. Não, ele vem muitas vezes exatamente para me tornar mais empático com o outro. Então, esse processo, ele é muito importante nesse exercício de amadurecimento. Como eu estou mostrando, a maturidade, ela não se dá de um jeito natural, mas na relação, na vivência com o outro. E ela se evidencia na coerência, né? Naquilo que se aproxima entre o que eu penso, sinto e faço em relação ao outro, em relação a mim mesmo. Então, não é a coerência simplesmente assim, ó, eu penso de um jeito fixo, faço de um jeito fixo e sinto de um jeito fixo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de uma coerência onde me coloco de um jeito muito mais pleno, muito mais assertivo nessa vida, né? Também, se ela análise crítica daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço. Eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei há poucos dias. Minha filha precisava fazer um exame. E eu tinha dito para o meu marido, antes de sair de casa, eu disse para ele assim, nossa, eu estou muito tranquila, eu estou sentindo que eu estou mais calma, eu consigo refletir mais, não estou sendo tão impulsiva no jeito de falar. E fui fazer o exame da minha filha. Chega lá, a moça disse que a guia do exame estava vencida e eu tinha pego a guia um dia anterior. E já tinha sido um caos para conseguir pegar essa guia por conta da pandemia. E aquilo me fez ter um movimento impulsivo. Exatamente aquilo que eu disse que eu não estava tendo. E eu acabei sendo mais agressiva com a moça, né? Não fiz nenhum tropeço, mas eu acabei sendo mais agressiva. Poxa, moça, como assim? Eu acabei de pegar a guia e tal. De vez eu simplesmente perguntar para ela, tá, como é que eu resolvi isso? O que está acontecendo? Você sabe me dizer? Enfim, quando eu fui mais agressiva, eu vi que a moça deu uma retrocedida. E eu fiquei extremamente envergonhada, porque na hora que eu percebi o movimento da moça, eu me lembrei da minha fala. Isso é o pensamento crítico, né? Você se lembra daquilo que você está lutando, que você está trabalhando para não fazer. E quando veio isso para mim, eu falei, puxa, está aqui um lugar, um momento que eu poderia mostrar isso, que eu poderia vivenciar isso de um jeito mais assertivo, e eu não consegui. Claro que eu não fiz isso simplesmente e fiquei chateada.
fiquei chateado também, mas a maturidade nos ajuda a refletir o porquê. O que está acontecendo que eu não consegui fazer isso? O que eu preciso fazer para a próxima vez dar certo? Né? Então, ele faz todo um processo de análise da situação, de modo que você resolva essa situação e que você não fique padecendo. Maturidade, ele te leva para a resolução e não para o padecimento. O que significa? Eu falo, tá vendo, não tem jeito mesmo, eu tô errada mesmo, eu sou impulsiva mesmo. E a gente se coloca rótulos no sentido de não ter o que fazer. E a maturidade não, ela sempre vai nos dar base para olhar para a situação e falar, ok, errei, o que preciso fazer? Reparar, corrigir. Como é que eu corrijo? Eu preciso avançar. E como é que eu avanço? Então, a maturidade me ajuda a ter essa base de análise crítica. A maturidade também nos dá base para uma leitura assertiva do momento e da realidade. O que isso quer dizer é que para cada contexto, para cada momento, nós precisamos tentar detectar o que está acontecendo e não trazer todo um peso a priori, né? Então, eu me coloco presente nesse presente. Eu estou no aqui e no agora para fazer uma leitura mais assertiva, né? E uma leitura mais assertiva da realidade. Vou trazer um exemplo que quase todo mundo usa, só para você entender essa questão da leitura assertiva. Por exemplo, a maturidade me dá base para fazer uma leitura, se eu entro num espaço, num contexto, e de repente tem uma roda ali, a turma está conversando, dá uma risada e olha para o meu lado, eu não faço uma leitura a priori do tipo, tá vendo? Todo mundo ri de mim, porque é assim mesmo, ninguém gosta de mim. Não, eu tento entender o que está acontecendo ali. Será que de repente o meu chegar não fez um barulho, fez com que eles virassem, mas eles já estavam conversando e essa conversa não tem nada a ver comigo? Então, essa leitura assertiva me faz tentar compreender o que está acontecendo nesse espaço que eu estou, né? Ou nessa vivência do que está acontecendo comigo. Então, a leitura assertiva, nesse nível, evidencia a maturidade. Outra coisa é o compromisso, né? O compromisso com o outro e consigo mesmo. Isso é muito importante. E por quê? Porque quando eu tenho maturidade, ela se evidencia no sentido de não culpabilizar todo mundo ou me culpabilizar, mas no sentido de dar base para que o outro avance. Então, vou só trazer um exemplo, né? A maturidade no relacionamento se evidencia quando a gente para de buscar corrigir o outro no sentido de você tem que mudar, e começa a favorecer para que o outro se amplie. O que significa? Eu tenho uma dificuldade no início do casamento mais ainda, mas hoje já sei trabalhar um pouquinho melhor. Eu tinha uma dificuldade muito séria com a questão financeira. Trabalho desde os 13 anos, fui patrulheira, depois entrei para estudar num colégio onde eu tinha bolsa do governo, no ensino médio, e depois segui para a faculdade e tudo mais. Acontece que eu nunca tinha tido uma vivência ou um ensino sobre finanças. Então, meu modo de olhar essas questões financeiras era muito distorcido, muito enviesado. E isso me gerou um certo caos e me gerou uma certa dificuldade depois que eu casei. Meu marido já é formado em economia, então ele tem uma habilidade diferente para isso. E eu me lembro que no início do casamento a gente tinha no bom sentido, umas tretas grandes, né? Ele sempre estava ali gerando, me confrontando que eu tinha que mudar, e eu não conseguia fazer diferente porque eu sempre vivi daquele jeito. O que é que evidencia, né? Qual é o comportamento dele que evidencia a maturidade da parte dele, e qual é o meu comportamento que evidencia a minha maturidade? Quando a gente conseguiu sentar e falar, ok, eu não sei, você sabe, então me ajuda, me ensina como é que a gente pode corrigir isso, como é que a gente pode chegar num ponto comum de um jeito que fica confortável para mim, fica confortável para você, e a gente para de gerar caos um para o outro. Porque eu gerava caos na finança e ele gerava caos emocional. Então, ambos estavam gerando caos um para o outro. Nesse sentido,
quando ele faz esse exercício de sentar e conversar, vou te ensinar, vou mostrar para você o que é possível você fazer, e eu paro para ouvir, para aprender, nós estamos num compromisso, né? Tanto eu estava num compromisso comigo mesmo, porque, querendo ou não, finanças é algo que pode dar um caos para a gente, e estava num compromisso com ele, né? De também ajudá-lo, porque eu gerava um caos também para ele. E ele, do mesmo jeito. Por outro lado, eu tenho uma outra habilidade, né? Então, por exemplo, eu sou psicóloga escolar e meu marido é professor. Então, hoje eu posso chegar nele e oferecer o meu conhecimento de modo que ele possa ser melhor professor. E a maturidade está nesse exercício de olhar o outro e saber o que é que eu posso favorecer, o que é que eu posso dar a ele para que ele cresça, de vez só culpabilizá-lo, de vez apenas dizer onde é que ele está errando. Eu favoreço para que ele se amplie, né? Então, o compromisso com o outro passa por esse processo de ensino, de aprendizagem, de orientação, de confronto. E confronto é diferente de afronta. É muito importante a gente entender isso. Afronta, você tem um peso muito mais negativo e é um peso de culpabilização. O confronto é ajudar o outro a refletir sobre. Então, o confronto, muitas vezes, ele passa muito mais pelo sentido, você já parou para pensar nisso? Será que isso daqui não faz mais sentido? Você acolhe a pessoa, então oferecer a ela uma nova possibilidade. O acolhimento, ele é essencial na vida do humano. Todas as vezes que nós erramos, nós temos dificuldade de lidar com o erro. Isso independe da pessoa. Porque o erro, ele não é só uma coisa ruim, né, socialmente falando, mas ele mostra para a gente muito da nossa limitação, muito da nossa dificuldade. Por isso que quando você acolhe, você não acolhe necessariamente o erro, você acolhe a pessoa, porque ela já está padecendo por ter errado. Então você acolhe a pessoa e fala, vem cá, vamos sentar, o que aconteceu? Por que você acha que você fez isso? De vez você fala, poxa, tá vendo? Sempre você erra. Então o confronto, ele passa por esse acolhimento. A ideia do ágape aqui prevalece na sua essência, né? É o sentido de você se curvar ao outro, dar a ele o apoio para que ele se levante e venha até você. Então, quando a gente fala da maturidade, nós estamos falando de um nível de acolhimento do humano diferente e que sai desse eixo de culpabilização, de só apontar, né? Porque botar o dedo na ferida é muito fácil. A questão é como cuidar dessa ferida. É como acolher para que a pessoa, quando eu for falar, você precisa ser tratado, ela não corra, né? E ela aceite esse tratamento. Isso só é possível quando a gente acolhe. Porque quando você só bota o dedo, a pessoa tende a sair de perto, né? Tende a correr. Então, a maturidade, ela se evidencia por esse processo, esse compromisso, né, que a gente se coloca pro social, para a vida. E isso, inclusive, a gente está falando de filhos, né? Maturidade se evidencia quando a gente começa a olhar e tentar buscar o que está acontecendo com os filhos, tentar buscar compreender por que ele está com esse comportamento e não com o outro, e não entender tudo como afronta. Não, tá vendo? Ele está tentando me afrontar, esse menino. Não, você tenta buscar entender ele dentro do contexto dele. E aos poucos você vai dando base e orientação para que ele aprenda e amplie, para que ele também chegue num nível de maturidade que é preciso. Também a maturidade, ela se evidencia a essa atenção que a gente acaba dando para os outros, né? Você começa a perceber o que está acontecendo à sua volta. Você não está mais centrado em você. A maturidade, ela nos coloca para a vida, né? Então, você para de estar centrado em você, nas suas necessidades o tempo todo. Você tem sensibilidade para quem está à sua volta. Não estou falando de excesso, porque a maturidade me faz ter compromisso comigo mesmo. Eu estou falando de se eu posso ajudar, se eu posso orientar, se eu posso... Eu me coloco nesse movimento, né? Então, é um sentido de estar atento, mas sem esquecer de você e das suas limitações, né? E estar atento ao quê? A dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão emocional, né? Afetiva, intelectual, cognitiva. Ou seja, eu estou ali para o outro no sentido de favorecê-lo, de entender que quando ele está bem, eu também estou bem.
né? Se a gente pensa que a ideia do corpo, fica mais claro isso. O nariz está para o corpo, assim como o olho está para o corpo, e todos esses membros, eles estão interligados de modo a funcionar o corpo. Então, se a gente parar para pensar nisso, eu estou atento para o outro no sentido de favorecer esse social que é muito mais amplo, né? Então, a maturidade se evidencia desse jeito e ela nos coloca, então, no auxílio ao outro para o desenvolvimento dele, para a ampliação dele, no auxílio ao outro quanto às questões da limitação. Então, todos nós teremos limitações, até o último suspiro da vida, nós teremos limitação. Tanto que a gente está falando de uma maturidade que é dinâmica, né? Então, para o resto da vida, nós vamos buscar desenvolvê-la. Mas também o auxílio para o outro para mostrá-lo a potencialidade, né? O que ele pode, como ele pode, o que ele deve fazer, quais são as habilidades que ele tem e ajudá-lo a crescer nesse sentido. Também um auxílio para o outro, no sentido do afeto, de ajudá-lo a lidar com a questão da mágoa, ajudá-lo a lidar com a questão do perdão, né? E no sentido do confronto. É interessante porque uma das coisas que a gente vive, principalmente na nossa região, né? No Brasil em específico, nós temos muita dificuldade de lidar com as coisas de forma mais direta. Então, a gente, às vezes, faz todo um rodeio para chegar no ponto. E isso também traz muito essa ideia do confronto. Às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa, não está legal, não está bacana, e a gente bate palma e fala, foi lindo. Não foi, a gente precisa ser sincero. Sinceridade não significa agressividade. Sinceridade é dar ao outro incentivo para que ele se aprimore, mas também não mentir, né? Então, eu me lembro da minha filha treinando violino. E quando ela estava treinando violino, estava desafinado. E o negócio estava ruim. Eu não podia dizer para ela que estava lindo, que é assim que a gente cria pessoas sem noção na vida. Então, você não pode bater palma mentindo para o outro. Né? É uma mentira branca. Meu irmão, não existe mentira branca. Existe mentira que prejudica o social. Porque essa pessoa que não é orientada de forma verdadeira, e eu não estou dizendo agressivo, estou dizendo a verdade em amor, que ela não é orientada de forma verdadeira, ela vai ter um impacto na sociedade com isso. Então, é o tipo de pessoa que fala, eu sei fazer e não sabe. E que ninguém diz para ela que ela não sabe fazer e ela fica dando trabalho depois para os outros, falando que porque não me amam, é porque estão atrapalhando meu ministério, é porque estão me perseguindo. Ninguém está perseguindo, a pessoa não sabe fazer direito, tem que aprender. Então, quando a gente fala do confronto, a maturidade me ensina a ser verdadeiro. Tem coisas que eu tenho que sentar, falar, olha, vem cá, que foi o que eu fiz com a minha filha. Mamãe, você achou que está bonito? Falei, filha, eu acredito que pode melhorar, você está indo muito bem. Se você continuar treinando, você vai conseguir tocar essa música lindamente. Não vou mentir. Porque quando a gente mente, a gente dá base para o outro ter um desenvolvimento de autoconceito enviesado, distorcido. E quando eu tenho um pensamento sobre mim distorcido, eu tenho uma leitura do social distorcida. Então, a gente precisa entender que o confronto em amor passa pela maturidade. É a maturidade se evidenciando. Não preciso agredir, não preciso sair dando voador em todo mundo, mas eu sou assertivo de dizer, olha, então, isso daqui foi muito legal, você tem esse e esse ponto para ser corrigido. Todos nós temos. Então, a gente precisa entender e ser, né, maduros para compreender que essa vivência ela é importante. É assim que a gente se amplia, né? Então, o confronto ele passa ali pelo parzinho do incentivo. Eu não confronto para derrubá-lo, eu não confronto para prejudicá-lo, mas eu o confronto dando a ele dimensão do que é que ele precisa fazer para corrigir aquele caminho para ele chegar onde ele quer, né? Então, se ela queria ser uma pessoa que toca violino bem, ela teria que treinar, porque ela estava desafinando. Mas o treino pode levar à perfeição. Teria que treinar, porque estava desafinando, mas também pode ter outra coisa aí que o confronto nos ajuda, né?
que pode evidenciar, por exemplo, que o modo como o professor estava ensinando, ela não estava entendendo. Então, a gente faz toda uma leitura do contexto para não culpabilizar apenas o outro, né? Dizer, tá vendo? É porque você não treina. Não. Por que você não está treinando? Ou você está treinando e não está dando certo, então por que não está dando certo? Vamos ver o que é que pode ser feito. Você pergunta para o professor, você pega um vídeo aqui, enfim, você vai tentando oferecer para o outro um repertório que favorece ele crescer em relação àquela atividade. Então, quais são os obstáculos que nós podemos viver, né, por conta da falta de maturidade? Quais são os obstáculos que nós podemos enfrentar quando somos imaturos, né? Primeiro, relações sem qualidade. Nós nos fazemos no social, então a importância de uma relação com qualidade é significativa. E essas relações, elas enviesam a nossa percepção de quem é Deus, de quem é o próximo, de quem eu sou, né? Então, eu vou só trazer um exemplo de que quando a gente vivencia uma relação distorcida na infância, por conta de não maturidade do adulto, essa criança pode desenvolver uma percepção distorcida de quem é Deus, por exemplo, né? Principalmente porque nós chamamos Deus de Pai. Então, se ela tem uma vivência distorcida na infância em relação à paternidade, quando ela crescer, ela pode ter uma dificuldade. Inclusive, já encontrei pessoas que falam que tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Porque quando chama Deus de Pai, se lembra do pai que teve. De um pai carrancudo, de um pai bravo, de um pai que agredia o tempo todo. Então, veja, quando eu não tenho o exercício de buscar essa maturidade, eu acabo afetando quem está próximo, né? As relações podem não ser de qualidade. E isso também pode enviesar aí, no futuro, a relação dessa pessoa com Deus e com o próximo, né? Também afeta aí essa questão da leitura adequada da realidade. Então, eu acabo generalizando. Eu tenho um problema aqui e generalizo para tudo, né? Eu tenho uma dificuldade aqui, então eu generalizo para tudo. Então, se eu sofri um impacto aqui, todo mundo vai me causar esse dano. E vai me causar. Por quê? Porque eu já vivi então o restante também vai fazer isso. Isso é a questão da falta de maturidade, né? Uma leitura inadequada. Me falta reflexão crítica, né? Quando a gente pensa nessa questão, é o tipo de pessoa que sempre acha que está certo, sabe de tudo. E por mais que você tenta dizer para ela, olha, não é bem isso, não. A culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, a culpa é do... Enfim, eu sempre estou jogando a culpa para alguém, nunca sou eu, né? Eu acessei uma história, na verdade não vivi, mas acessei a história por uma outra profissional, de uma mulher que tinha passado por 5 casamentos, não é a mulher samaritana, mas de fato isso aconteceu, e que ela contou que quando chegou no 5º casamento, que ela descobriu que na verdade ela gostava do primeiro. E eu pergunto, por que ela viveu tudo isso? Por que ela teve que chegar no 5º para ela descobrir que ela que estava com problema? Eu estou falando aqui de uma mulher, mas eu acho que é importante a gente, né, colocar aqui algumas coisas. Não é só uma mulher que pode viver isso, um homem também pode viver. Eu estou dizendo porque foi o caso que eu acessei por uma colega de clínica. Então, tanto que a moça disse, quando eu cheguei no 5º, eu descobri que eu estava com dificuldade. Ela precisou chegar no 5º casamento para descobrir que ela estava com dificuldade. Então, isso é falta de reflexão crítica. E isso tem a ver com a questão da maturidade, né? Então, a outra questão também que pode gerar aí um obstáculo para esse confronto, para essa reflexão, para essa análise do que eu penso, do que eu sinto, do como vejo, é o conhecimento, né? Então, por isso, inclusive, eu gosto muito de Oséias que fala que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Por quê? Porque o conhecimento, ele é algo que vai se ampliando. Você incorpora o antigo naquele novo de um jeito que o seu cérebro, ele faz novos nexos, né? Se você olhar a questão do cérebro mesmo, são redes neurais. Então, quando você adquire um conhecimento e ele passa a fazer sentido para você, ele possibilita novos caminhos na forma de pensar, né? na distribuição de neurotransmissores. Então, o conhecimento, ele possibilita para a gente aí todo um avanço para a questão da maturidade. Se
Se eu não adquiro conhecimento, eu tendo a ficar estagnada. É isso, sempre foi assim, vai ser assim e não vou mudar, tá? Então, o conhecimento, ele também pode apresentar aí, a falta, né, de conhecimento pode apresentar aí uma barreira. Ou quando eu me uso exclusivamente de um tipo de conhecimento, né? Então, o conhecimento científico é bom, o conhecimento bíblico é ótimo, o conhecimento cotidiano nos dá base, porém eles precisam, né, estar não interligados, mas eu preciso acessá-los, né, todos, para que eu me amplie o máximo possível, tá bom? Então é o diálogo, é a conversa entre eles. Como eu disse, a reflexão é um diálogo, é a conversa entre eles que me ajuda a ampliar. E quando a gente entende que a maturidade ela é excelência para o nosso corpo, excelência para a nossa forma de viver e nossa forma de se fazer no social, ela também traz consequências, né? Se não houver a maturidade. E aí, o que a gente observa? Quando alguém não desenvolve, não busca, né, desenvolver a maturidade, ele se apresenta de forma imatura nesse social. Então, o que a gente percebe? Pessoas que estão mais vinculadas às suas necessidades do que a dos outros. As obras da carne, né? Eu me boto no centro e todo mundo está aqui a meu favor, todo mundo está pensando em mim. Às vezes não é nem a meu favor, né? Porque eu posso estar no centro no sentido de achar que todo mundo está contra mim. Então, isso é sinal também de maturidade. A nossa bondade passa a ser bem limitada. Eu sou bom enquanto tu és. Porque a partir do momento que fez alguma coisa, quebra aquilo que nós falamos de Romanos 12, quando Paulo nos ensina a lidar com o inimigo. Aqui, a nossa falta de maturidade faz com que a gente tenha uma bondade bem limitada. Irresponsabilidade para com o outro e comigo. Às vezes nós somos muito responsáveis com o outro, mas não somos conosco. Exemplo que a gente não tem muita responsabilidade conosco. A gente se submete a determinadas práticas, se submete a determinadas vivências que não faz bem nenhum para nós. E a gente vai lá, em nome da boa relação, em nome enfim, de alguém ficar muito feliz, eu me submeto. Isso é falta de maturidade. Isso revela, né, uma imaturidade. Porque a maturidade me coloca responsável comigo também. Inclusive, eu digo não e tenho clareza desse não para algumas coisas. Não significa que eu não gosto da pessoa, não significa que eu tenho um problema com a pessoa, mas é porque eu estou respeitando o meu tempo naquele momento. Então, a maturidade me coloca de um jeito mais assertivo. E dependendo de quem está vivenciando isso comigo, pode até olhar de um jeito distorcido. Eu sempre comento que a maturidade é botar limites para. Se eu não boto limite para o outro não vai entender até onde ele pode ir. Por isso que uma casa tem portão, por isso que uma casa tem porta, por isso que uma casa tem quarto. Quando você entende essa lógica de limite, ele é colocado por quem é maduro, né? Porque tem maturidade, e não por alguém que está tudo bem, todo mundo pode entrar e fazer arruaça e ir embora e depois deixar um caos aqui nessa casa e eu não posso nem reclamar, porque eu não botei um limite. Então, a maturidade, ele me ajuda a botar limite. E esse limite, ele não vem pela questão só do afeto, né? Só porque eu estou chateado, só porque eu estou bravo, mas vem por conhecer quem eu sou. Então, por exemplo, eu sei que se eu vivenciar determinadas situações, eu preciso ter o cuidado, porque eu posso ficar mais irritada. E se eu sei que eu fico mais irritada, eu me recolho antes de chegar no nível de irritação. Eu me recolho na hora que eu percebo que eu estou indo na direção. E deixo claro para o outro, é importante eu sair agora, não vai dar para eu ficar, porque eu não estou ficando bem. Pronto, isso é sinal de maturidade. Também comportamento precipitado, né? Não só o comportamento, mas julgamento, avaliação precipitada. É o típico impulsivo, né? Eu vou fazendo e depois eu vejo o resultado. Depois eu olho tudo isso, né? A maturidade nos ajuda a planejar os caminhos, nos ajuda a pensar sobre, pensar o que vou falar, pensar como vou falar, né? Então, inclusive, esses dias estou me lembrando aqui de uma situação na clínica que uma pessoa virou e falou para mim assim, nossa, eu era tão... eu falava tanto assim, eu me achava tão comunicativa e agora eu descobri que eu sou mais centrada, que eu sou mais quieta.
e que eu nem sempre sinto mais necessidade de falar. E aí eu brinquei com ela, falei assim, não é que você deixou de ser comunicativa, você é comunicativa e ainda fala bastante, porque isso faz parte do seu perfil e está tudo bem. A diferença é que você agora está pensando mais para fazer isso. Então, como a mudança para ela foi significativa, ela estava achando que ela estava ficando quieta, e não é verdadeiro. Quando ela precisava falar, ela falava. Mas quando ela percebia que não fazia sentido, ela se recolhia, ela ficava quieta, né? A gente faz isso e a gente percebe esse movimento de maturidade quando você nota que tem pessoas à sua volta falando sobre um determinado assunto e que você, por não conhecer, você fica quieta, você se recolhe, você fala, é melhor não falar nada, porque se eu falar vai gerar mais caos. Ou, às vezes, por você saber, mas a pessoa não perguntou, você fica quieta, né? Então, isso é sinônimo de maturidade. Então, o comportamento, a fala e o julgamento não são precipitados, né? A outra questão também é do falso testemunho. Eu preciso comprovar aquilo que estou fazendo, eu preciso comprovar o que o outro está fazendo e eu me submeto a falar coisas que não são verdadeiras. Também me traz aí uma instabilidade no pensamento, no sentir e no agir. É importante a gente diferenciar imaturidade de alguns transtornos. Existem alguns transtornos mentais comprovados que pode gerar instabilidade, né? E essa instabilidade, ela só é corrigida, nesse caso, com medicação e com terapia. Diferente de uma pessoa imatura, tá? A imaturidade, ela não dá para ser corrigida com medicação. A imaturidade, ela é corrigida, a gente se desenvolve com o conhecimento, com a busca. Então, onde é que a gente precisa diferenciar aqui? Existem pessoas que podem ter transtorno e que não adianta você só levar conhecimento, você precisa ajudá-la com medicação e com terapia, diferente do imaturo, tá bom? E a pessoa pode se tornar aí refém do que sente e do momento. Então é a pessoa que vive padecendo, né? Ela fica refém daquilo que ela está vivenciando e padecendo o tempo todo naquilo. Ela não consegue sair, se ampliar e ir para além daquilo. Então, por exemplo, do momento, se eu preciso fazer algo e eu estou tenso, eu não consigo olhar o todo daquilo. Eu foco só naquela situação, naquele momento e o que eu estou sentindo, e aí eu posso abandonar o barco, eu posso sair de uma relação, eu posso sair quebrando as coisas por uma questão do momento. Eu não consigo ter uma leitura da totalidade. Então, quando a gente pensa nessa questão da ansiedade, é da imaturidade. Posso voltar? Pode. Então, quando a gente pensa essa questão da maturidade e do ágape, o ágape vai nos dar base para fazer essa leitura de uma forma mais assertiva e ajudar os outros também. Então, as relações de qualidade nos orienta e ensina a viver em aperfeiçoamento constante. Eu não estou pronto, eu sempre posso me ampliar, né? E quando falhamos, somos amorosamente corrigidos de modo a aprender e retornar ao plano original. E aí um exemplo disso é o próprio filho pródigo, né? O Pedro. Então, o que é favorecer essa maturidade para o outro? Quando a gente pensa no filho pródigo, o pai permite o filho ir, né? Até porque ele sabe o que foi que ele ofereceu para o filho, ele sabe qual é a vivência que ele tem com o filho, então ele permite o filho ir, mas quando o filho retorna, ele não joga na cara do filho o que ele fez, mas ele acolhe esse filho, ele dá todo o sustento que precisa para que esse filho se sinta aceito e fazer diferente, porque ele entende, inclusive, que a própria vivência do filho dá base para a correção, né? É claro que nesse caso em específico do filho pródigo, a gente percebe que o filho aprendeu com o erro. Agora, existem alguns que a gente tem que fazer um outro movimento, né? De calma, vem cá, o que está acontecendo? Porque o filho mostra um exercício de arrependimento. Tem gente que mostra de remorso. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? O arrependimento, eu me sinto triste pelo erro e corrijo esse erro, não quero mais fazê-lo. É reparação.
O remorso, eu sinto culpa pelo erro, mas se eu tiver oportunidade, eu volto e faço de novo. Então, a gente precisa diferenciar isso para poder ajudar as pessoas a voltarem para o processo e crescerem do jeito que se torne, evidencia aí a maturidade. Pedro também é uma base interessante para a gente pensar nisso, porque Pedro, ele tem todo um movimento de assertividade em alguns momentos, em outros ele acaba fraquejando, que é exatamente essa dimensão da totalidade do ser, né? Pedro evidencia ali uma totalidade, e a leitura do comportamento dele nos ajuda a perceber que nós temos sim momentos altos, momento baixo, e quanto mais a gente se percebe, melhor fica, ou mais assertivo eu sou. E Pedro, até por um tempo, ele não tinha muito essa leitura, ele acabava tendo um movimento muito de eu consigo, eu vou fazer, eu posso, até o momento que ele passa, né, por uma situação que o confronta e que mostra que ele não é tudo aquilo. E quando a Bíblia mostra que Cristo, ao ressuscitar, vai encontrar com Pedro, ele conversa, ele acolhe Pedro, né? Ele não chega já falando, e aí Pedro, você não falou que ia me negar, e aí, você me negou. Não, ele mostra um exercício, Cristo chamando, falando, vocês já comeram? Não tinham comido, então ele dá a comida, e aí ele senta com Pedro. E é interessante porque a Bíblia, Cristo sempre vai trabalhar o nosso corpo como um todo. Ele não vai separar o nosso aprendizado do corpo. E quando você olha toda a descrição do cenário de como Cristo trabalhou com Pedro, aquilo é uma ressignificação não só para Pedro, daquilo que Pedro percebia sobre si, sobre Deus, sobre a vivência, mas uma ressignificação de cenário. Onde foi que Pedro negou a Cristo? E onde foi que Pedro foi reconciliado? Onde foi que Pedro foi trabalhado e cuidado? Então, esse cenário também traz para Pedro uma ressignificação. Ou seja, toda vez que ele passasse perto de uma fogueira, não seria um trauma, mas seria um movimento de retornar para si, ou que quer dizer, eu fui curado, eu fui restaurado, eu tenho uma nova oportunidade. Então, esse símbolo aqui não é de trauma, não é de dor, mas é de uma nova forma de ser, uma nova estrutura, um novo olhar, um recomeço. Então, quando a gente pensa no ágape e na maturidade, o ágape nos ajuda a olhar para o outro, nos ajuda a compreender o outro e favorecer a esse outro um ressignificado da vida, um ressignificado do pensar, um ressignificado do agir. Eu acredito que essa aula vai nos dar base para olhar esse exercício de maturidade, tanto para nós como para o outro, mas também vai nos ensinar que ela é dinâmica, que ela não é estável. E isso é muito importante, porque significa que a gente sempre está no movimento de se ampliar. Espero que vocês tenham sido abençoados, que tenham cooperado com o entendimento de vocês e ampliado de um modo que vocês possam ser bênção na vida daqueles que os cercam. Deus abençoe e até a próxima aula.